Meus queridos e diletos irmãos, a paz de Cristo em vossos corações. Estamos de volta com a nossa análise bíblica sobre a história do Êxodo, a vida de Moisés, do Egito a Canaã. Neste quadro, do Gênesis a Apocalipse, veremos, portanto, como se deu e como se processa a história da salvação, da redenção da humanidade. Por isso que não se pode desprezar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ambos se completam, se encaixam como uma peça ajustada. Não se entende o Velho Testamento sem o Novo Testamento. E assim vice-versa. Muito bem. No vídeo anterior, nós falamos sobre a saída de Israel, a preparação, o sacrifício do cordeiro, o sangue espargido nos umbrais das portas, o favorecimento dos israelitas presenteando Israel, que despojou o Egito, a Páscoa comemorada e a saída apressadamente do Egito, assim que veio a praga da morte dos primogênitos. Neste conteúdo, estaremos dando continuidade a essa marcha de Israel em direção ao Mar Vermelho. No texto que iremos analisar, está registrado no livro do Êxodo, nos capítulos 14, versículo 1, até o capítulo 17 e o versículo 16. Liderando o povo de Deus do Egito ao Monte Sinai. Nesses capítulos, nós teremos aqui, pelo menos, 6 fases diferentes. Iremos tratar por etapa, cada fase um conteúdo para melhor assimilação. Abre sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 14, versículos de 1 ao 18. Nós temos aqui a primeira fase da marcha de Israel em direção ao Mar Vermelho. Então, Israel no Mar Vermelho. Aqui nós temos uma experiência, ou a primeira experiência de Israel como peregrino, portanto. Sendo assim, nós temos no versículo de 1 ao 9 a decisão do faraó, arrependendo-se de sua decisão de libertar Israel. Faraó, então, aqui no texto, ordena que o exército egípcio, incluindo aproximadamente 600 carros de guerra, capture os israelitas no Mar Vermelho. O versículo de número 1 ao versículo de número 9, a Bíblia diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Olha a estratégia divina, a estratégia de Deus.
Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Mudaram a trajetória e foi então para um lugar aonde não tinha qualquer outra alternativa de caminho a não ser o Mar Vermelho. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia, disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Além dos 600 carros especiais, outros carros de guerra foram aparelhados para a batalha. Então Deus preparou uma verdadeira arapuca para Faraó, porque com Deus não se brinca. Pois bem, estando então o exército egípcio em perseguição ferrenha aos israelitas, surge aqui um desespero no povo tremendo. Então começaram a pensar em desistir da ideia de prosseguir deserto adentro em direção ao Mar Vermelho. No capítulo 14, versículo 10 ao 12, segundo o texto sagrado, em grande temor e raiva, os israelitas começam então a clamar a Moisés. E nesse clamor começa então uma série de murmurações. E os próprios israelitas e os que estavam misturados com eles diziam: melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Veja como foi difícil e árduo para Moisés. No versículo 10 diz: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? O desespero foi total. A falta de fé do povo, a ignorância, a murmuração, tudo isso trouxe uma aflição no coração de Moisés. Não devemos nos admirar com a consternação deles. Na frente deles, o Mar Vermelho, as ondas se arrebentando. Atrás deles, conforme o texto, as cerradas fileiras de rochedos intransponíveis. Atrás deles, as cerradas fileiras do exército egípcio. E nos dois lados, conforme o texto, rochedos intransponíveis. Enfim, estavam encurralados. Parecia uma verdadeira armadilha mortal, conforme o texto sagrado. Mas Moisés está confiando na salvação de Deus. Tudo que eles tinham a fazer era aquietarem-se e observar o Senhor em ação. É difícil ficar quieto quando a situação se agrava, principalmente quando passamos problemas na vida, que olhamos por lados e parece que não tem nenhum escape para nós. Se não soubermos o que fazer, é melhor ficar parado até saber. Cabe a Deus dirigir e defender o crente,
Se você não pode mais com as suas forças, com as suas condições, você tem que dar um tempo e deixar agora Deus agir. E quando Deus age, é da maneira correta, no tempo correto e no lugar correto. Esse desespero dos israelitas foram aplacados por Moisés, pela intervenção de Moisés, pela declaração de Moisés. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vê. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Glória a Deus. É a maneira em que Deus age, é a maneira em que Deus faz para operar o seu milagre. O desespero, a falta de coordenação com os fatos, com as emoções, só leva ao fracasso. Decisões erradas, tudo essas coisas se avolumam e terminam dificultando ainda mais o processo de Deus em nossas vidas. E quando Moisés os tranquiliza, o Senhor Deus então, ele entra em ação. Deus dá ordem para quê? Para que eles levantassem, pois todos estavam prostrados. Olha, até Moisés foi orar a Deus em um momento de ação, de atitude, em um momento em que deveriam estar marchando. Tem tempo para a oração, tem tempo para o louvor, tem tempo para a campanha, tem tempo para qualquer funcionalidade no reino de Deus, dentro da igreja. Mas também tem momento que você tem que parar com tudo isto e esperar Deus agir. Agir diretamente pela fé, sem qualquer esforço humano. Veja o que diz aqui. Deus dá ordem para eles nos versículos 15 e 18. Moisés é instruído a erguer sua vara sobre o mar vermelho, dividindo as águas e permitindo que Israel o atravesse em seco. Foi um dos milagres estupendos que ocorreu então, naquele momento, naquela primeira fase da peregrinação, a travessia do Mar Vermelho, a destruição do exército de Faraó, possivelmente até o próprio Faraó. Enfim, vamos ao texto sagrado que diz a palavra, capítulo 14, versículo 15 e versículo 18, a Bíblia diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Olha aí, na hora de agir, não é a hora de orar. E às vezes tem certos evangélicos, certos cristãos, que é uma infantilidade terrível. É em monte, é não sei aonde. É um tipo de campanha sem base bíblica, quando todos deveriam marchar pela fé rumo à vitória. Deus já te deu vitória faz hora, mas você não percebeu ainda. Tem pessoas que não percebem. Quando Deus está dizendo: filho, eu já declarei a tua vitória, você está atrasado. E assim era Moisés. Moisés prostrado. Faraó avançando. O exército sanguinário a um passo deles. E Moisés prostrado orando. E Deus então disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. É hora de marchar. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado a derrota de Faraó e de todo o seu exército.
com seus carros de guerra e seus cavalheiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavalheiros. Então estava aqui decretado por Deus, estava aqui determinado por Deus, para que eles então marchassem, começassem a seguir avante. E Moisés estenderia o cajado e então Deus abriria o Mar Vermelho. É interessante que essa jornada que Israel passou ensina a nós a deixar Deus batalhar a batalha que Ele quer batalhar por nós. Nós batalhamos a nossa batalha. E quando nós não tivermos mais qualquer recurso humano, então nós colocaremos nas mãos do Senhor. E tem momentos que é Deus e acabou. Ou Deus age, ou estaremos fracassados, a perdição eterna. E foi justamente isso aqui que os próprios israelitas enfrentaram. 1491 aproximadamente, 1490 antes de Jesus Cristo. E sendo assim, Moisés levanta e parte então para a segunda fase dessa peregrinação, que é a abertura do Mar Vermelho e a destruição do exército do faraó. É interessante que, quando somos orientados, deixemos Deus enfrentar a batalha, segundo aqui no versículo 14, que diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Esse anjo que apareceu a Moisés, diz-nos Estevão, que era o Senhor Jesus Cristo que apareceu ali. Lá no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 22, o Senhor que apareceu a Moisés aqui, mandando marchar, foi o próprio Jesus Cristo, isto é, uma teofania de Cristo no Antigo Testamento. É importante vocês observarem essas passagens, essas teofanias divinas no Antigo Testamento que nos ensina muito sobre a presença de Deus ou do Filho, da pré-encarnação do Verbo, atuando no processo de salvação de Israel e, evidentemente, mais tarde do mundo. Por isso, Atos 7, versículo 38, diz o seguinte: ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Estevão e Israel estava sendo beneficiado naquele momento de reunião, pregando Cristo, testemunhando de Cristo, e morreu por causa disso. E ele diz que aquele anjo que falava com Moisés ali: levanta, pega o teu cajado, aponte para o mar, fira as águas do Mar Vermelho, diga ao povo que marchem. Este anjo que falou com Moisés era Jesus Cristo. Por isso, amados, ele sempre se coloca entre nós e nossos fortes inimigos. Nós estamos cercados pelo Senhor, pelo anjo do Senhor, pelo próprio Deus que nos guarda. Observemos aqui o versículo 19, que diz o seguinte, olha: a seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles, e a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás deles. Foi a presença de Deus ali, direto, a teofania divina, projetando a vitória de Israel e a derrota dos egípcios. O homem comum coloca as circunstâncias entre ele e Deus, mas a alma consagrada insere Deus entre as circunstâncias.
Quando Deus diz marchem, ele abre o caminho e conduz o seu povo, como um pastor conduz seu rebanho por um caminho que as ovelhas não conhecem. E é por isso que as ovelhas são dependentes do pastor. Elas são animais nocivos, não têm autodefesa. E assim era Israel ali no deserto, e assim Deus se manifestou como o sumo pastor, o grande pastor, para livrar os seus filhos. Então eles levantaram-se, e Moisés chegou ao mar vermelho, apontou seu cajado, e algo surpreendentemente começa a acontecer. Mas isto nós veremos aqui em nosso próximo conteúdo, a travessia do Mar Vermelho. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa palavra. Deixe o seu comentário. Dê o joia e, se possível, se inscreva em nosso canal. Fazendo assim, vocês nos motivam a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de tantas pessoas que estão aí na senda da provação, precisando do milagre de Deus. E confesso a vocês, esse servo que vos fala está passando nesse momento da vida uma fase extraordinária, que depende de muita graça, de muita fé, para vencer as lutas, as dificuldades que estão em nossa trajetória também. Se não é Deus e se não for Deus, nós não temos como prosseguir vencendo, mas acreditamos no anjo do Senhor. Esse que estava com Moisés é o mesmo que está com você e que está comigo aqui também. E todos os passos da minha vida, desde os meus 16 anos na fé, até hoje e até a sepultura, peço ao Deus vivo que me guarde com graça, amor, misericórdia, oportunidade, perdão, acima de tudo, para que nós possamos atravessar o mar de encontro à cidade celestial. Fique na paz, em nome de Jesus.